Boa noite a todas as irmãs, paz do Senhor Jesus. Aqui é o nosso encontro das Servas em Ações. Eu sou a Silene Coelho, de Manaus, e eu quero dar boas-vindas a todas vocês que estão aqui e as que vão estar assistindo. A Servas em Ação foi criada desde 2020, no meio da pandemia. A gente se reuniu, vamos começar um trabalho e mostrar os trabalhos que as irmãs têm feito, e todas nós. E a gente chamou Serva em Ação porque nós, mulheres, também somos muito úteis no reino do Senhor. Então, desde que a gente fez essa atividade, de 2020, iniciamos, o propósito era esse, para motivar, mostrar o trabalho das irmãs, e também chamar para fazer o trabalho, porque tem muitas irmãs que ainda não se deram conta do grande valor que tem no reino do Senhor. Então, quando eu penso nisso, Serva em Ação, eu lembro lá de Lucas 8, de 1 a 3, quando relata de mulheres que ajudavam Jesus e os seus apóstolos. Então, essas mulheres eram servas em ação, e nós queremos ser iguais. Jesus não está fisicamente, mas ele está espiritualmente, e nos deu a missão de ir pregar o evangelho. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo é com esse propósito, tá? Então, eu quero compartilhar aqui a nossa apresentação. Hoje nós vamos ter... o tema é um sonho, uma visão, oração respondida. Carol vai nos trazer, Carol Morgan, e a nossa entrevista é a nossa irmã Patrícia Manuela Costa. Ela também vai estar junto com a nossa irmã Tacionara, eu acho que é esse o nome, né, Rô? A Rô vai estar fazendo entrevista com elas, tá? Então, eu quero, nesse momento, levar para vocês essa mensagem aqui. Em Efésios, Paulo, que escreveu, ele falou para os irmãos que ele estava muito feliz em conhecê-los, e ele pedia oração, que ele colocaria em oração esses irmãos. Ele estava feliz com ele, porque as ações deles eram de muita motivação. E aí ele relata algumas coisas que ele achava importante, que ele ia levar ao Senhor para que aquelas pessoas tivessem. E é isso que eu quero trazer para nós, servas em ações. Que o Espírito que Deus nos deu, um Espírito de sabedoria, porque sempre e todo dia a gente está tomando decisões, que o Espírito de Deus nos dê sabedoria. Revelação do plano conhecimento dele para nossas vidas, porque nós somos servas do Senhor e nós somos muito especiais. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que saibamos qual seja a real esperança do chamado dele, para que nós sabemos da riqueza da glória, herança nos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco. Que o Senhor esteja conosco nesse 2023, desde 2020 que nós estamos, que o Senhor continue nos abençoando. Então, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe sempre. Quero, nesse momento, chamar a Roselane, ela vai nos apresentar a nossa serva em ação. Aliás, são duas servas, a Patrícia e a Tacionara. Eu não consegui a foto da Taci, mas logo a gente vai saber. Rô, é contigo, amiga. Ok, sim. Boa noite, amadas. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todas vocês. Então, hoje nós temos duas entrevistadas, né? Nossa irmã Patrícia e Nara, né? Ela me deu somente esse nome, que é a Nara. Patrícia Manuela Costa, que é nossa irmã entrevistada. Ela tem 42 anos, ela é casada, o nome do seu esposo é Gemerson,
Ela tem 2 filhas, Isadora e Laura, é cristã há 8 anos, membro da Igreja de Cristo em Aracaju, no bairro América, em Sergipe. E ela faz parte do Ministério Infantil e do grupo de mulheres com o estudo da palavra. E quem a ajuda, né? E suas filhas, a Isadora tem 10 anos, Laura tem 6, e ela tem a ajuda da Nara, que é uma irmã que estudou, que fez o AME, Ebenezer, né? E ajuda no ministério com as mulheres no Ministério Infantil. Então, essa é a nossa irmã Patrícia, né? Ela vai falar sobre o trabalho que ela desenvolve juntamente com a Nara, né? E que contribui muito para a congregação junto com as mulheres e as crianças. Então, Patrícia e Nara, sejam bem-vindas. Patrícia, você pode abrir seu microfone, querida, e falar do trabalho que você desenvolve, né? Que você iniciou, como você iniciou esse trabalho na igreja, né? E como chegou a ajuda da Nara. Então, fique à vontade, tá bom? Para nos falar. Pode abrir o microfone, fique à vontade. Boa noite, a graça e a paz do nosso bondoso Deus. Então, eu estou na Igreja de Cristo há 8 anos e no início eu achei que, por meu marido não ser cristão, eu fiquei meio acanhada na obra e desenvolver algum trabalho, né? A gente acha que, como não tem marido pregador, não tem marido pastor, não tem marido, né, no ministério, a gente se acha um pouco acanhada. Eu achava que meu lugar era sentadinha ali, né, só assistindo, congregando e em comunhão com as irmãs. Mas o trabalho, ele chega, né? O trabalho, ele chega no colo da gente, e o trabalho das crianças caiu assim, de paraquedas, no meu colo. O trabalho era desenvolvido por uma irmã que ficava com as crianças, a nossa irmã Andréia, e a irmã Andréia, ela precisou sair para ir desenvolver o trabalho com o esposo dela em outra congregação, né? Em outra cidade. E aí, praticamente, não... Eu já ajudava ela, eu já acompanhava, porque minhas filhas eram pequenas, e aí, quando eu via as meninas na sala, eu ia ajudar, com as minhas mesmo. E aí ela disse: irmã, eu estou saindo para ajudar o Aguinaldo, e aí agora é com você. Praticamente jogou a batata quente nas minhas mãos. E eu fiquei muito assustada a princípio, fiquei muito assustada, muito pensando que não ia dar conta do recado, mas nosso Deus é tremendo, né? Nosso Deus é tremendo. No início a gente se assusta, depois Deus nos capacita, Deus nos reveste de uma coragem, e a gente diz: o trabalho tem que ser feito. E aí eu fui em busca de uma irmã que a gente tem lá também, a Bianca, que tinha 2 filhos pequenos lá com a gente. E aí eu fui chamar a Bianca. Bianca, a princípio nós vamos só tomar conta das crianças, porque nós não éramos muito capacitadas ainda na palavra e estávamos recém-nascidas ainda na palavra. E aí nós fomos desenvolvendo, mas nós fomos crescendo. Graças a Deus nós fomos crescendo. Os irmãos e as irmãs da igreja também ajudaram muito. Mas eu achei interessante o tema. Eu estava até falando com a Nara agora há pouco, como o tema casa com a nossa situação, porque ela é fruto de oração. Ela é fruto de oração. Enquanto as crianças estavam pequenas, estava muito bom, muito cômodo, mas quando foram chegando adolescentes, eu confesso que eu fui ficando meio assustada, meio desesperada, como trabalhar com os adolescentes, né? Adolescente é mais complicado, a gente fica mais... E eu comecei a orar, eu e Bianca vamos orar, que a gente precisa orar para Deus nos ajudar. Tem que vir alguém para nos ajudar, porque com os jovens vai ser mais complicado. Mas mesmo assim nós tocamos o trabalho. E aí a nossa irmã Nara chegou, o Papai do Céu mandou nossa irmã, que tinha vindo do AME, do Ebenezer, ela já era, né, antes de mim, da congregação, e aí estava afastada lá em missão. Quando Nara chegou na igreja, eu fui imediatamente até ela. Minha irmã, é você. Papai do Céu lhe mandou e é você. Aí ela ficou meio assim, meio assustada. O que? Eu disse: você vai trabalhar com a gente. E aí ela veio, né, cheia de conhecimento, porque apesar de ser mais jovem do que eu, mais jovem do que Bianca, mas ela tem muito conhecimento, ela veio muito preparada, né, porque o Ebenezer realmente
prepara o AME, né? São instituições que preparam realmente os servos de Cristo, e ela veio preparada. E ela veio, eu digo hoje que é a gente que está ajudando ela. Ela disse, mas eu vim para ajudar. Eu disse, não, hoje é a gente que está lhe ajudando. E nós estamos tocando até hoje esse trabalho, graças a Deus. Amém, Patrícia. Que glória a Deus, né? Assim, por conhecer esse trabalho, realmente é um desafio, né? Trabalhar, abraçar um ministério que você pouco conhece, né? E como você falou, caiu de paraquedas, mas é Deus, né? Deus usando a nossa vida para... Só um pouquinho, por favor, que eu entrei aqui pelo computador. Vou sair daqui e vou voltar aqui no computador. Não é que eu não consigo. Não consigo sair, gente, da revista do celular agora. Peraí. Estou apanhando aqui. Voltei. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, eu esqueci de falar um detalhe da Patrícia, né? A Patrícia, ela é a profissão dela, eu perguntei, né, Patrícia, profissão, que eu esqueci de falar. Qual é a profissão, Patrícia? Eu sou técnica de enfermagem, trabalho no Hospital Geral aqui do estado. Isso. Então, ela é alguém que, além de trabalhar com o Ministério de Crianças, né, tem também esse trabalho externo também. Então, eu gostaria de ouvir a Nara, né, como foi chegar no Ministério, chegar para ajudar a nossa querida Patrícia, né, e é o Senhor enviando, né, então nós gostamos de ouvir essas experiências para que possamos nos motivar, né, e saber que todos nós temos utilidade no reino. Então, Nara, pode falar um pouquinho? Boa noite. Então, para mim tem sido, né, uma experiência maravilhosa, e é algo que eu sempre digo às crianças também, que elas acham que eu estou lá, que a gente está lá para ensinar sobre a palavra de Deus, mas é a gente que acaba aprendendo muito com elas, porque de fato tem muito a ensinar aquelas crianças. E a cada domingo é um aprendizado novo, a gente cresce juntos e tem realmente sido uma experiência maravilhosa. E quando eu voltei para Aracaju em 2021. E aí, logo de cara, esse convite realmente me deixou meio assim, porque eu passei desde 2017, que eu estava fora, né, do estado. Então, voltar e já ter que interagir ali, tanto com as mulheres, tanto com as crianças, me assustou um pouco, porque a gente acaba perdendo um pouco um vínculo, né, por passar tantos anos assim fora. Mas eu fui muito bem recebida pelos irmãos, as irmãs, as crianças também. E tem sido um trabalho que tem agregado muito na minha vida, né, de experiência, de crescimento espiritual. E às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para fazer algum tipo de atividade ou se envolver mais na igreja, mas a gente tem que passar a nossa vida aqui na Terra, né, fazendo coisas para Deus. A gente quer passar a eternidade com Ele, então a gente tem que começar isso aqui na Terra já, né, se envolvendo, trabalhando para o reino, edificando as pessoas, sendo edificado, evangelizando os outros. Então, só tenho a agradecer a Deus e a Patrícia também, e a Bianca por estar junto, né, comigo nessa aventura de aprendizado e de experiência. Amém. Então, isso é que é mulheres ajudando outras mulheres, né, trazendo outras mulheres para cooperarem junto no trabalho, e saber realmente é muito bom conhecer a história de vocês, né, nos motiva a continuar perseverantes e saber que nós temos utilidade no reino. Ninguém, às vezes, as pessoas dizem, eu não sei fazer nada, né, você não descobriu ainda, né, mas Deus vai te chamar, assim como chamou a Nara, né, a Patrícia conseguiu ter essa visão, né, aproveitar a Nara no trabalho infantil com as mulheres, né, então, da mesma forma, você que está nos ouvindo aí, que talvez não esteja envolvido com algum trabalho, sabe que você é capacitada pelo Senhor, né, para desenvolver algum trabalho, e com certeza você vai um dia, né, poder também estar compartilhando. Sei que tem muitas mulheres que estão aqui que já fazem algo no trabalho, já contribuem para o reino de alguma maneira, né, e muito nos edifica. E que Deus continue abençoando vocês, Nara, Patrícia, muito obrigada por estar conosco hoje, por aceitar esse convite, esse desafio, e que Deus continue abençoando vocês nesse trabalho aí em Aracaju, né, em bairro América, né,
em Aracaju, Sergipe. Então, Deus abençoe a obra, abençoe vocês, a família de vocês, e que esse trabalho cresça mais e mais, e que mais mulheres cheguem para ajudar. Amém? Amém. Amém. Nós agradecemos a Obrigada, oportunidade. Obrigada por vocês, por aceitarem. Obrigada, meninas. Daqui a pouco a gente faz um bate-papo, talvez tenha perguntas para vocês. E fiquem à vontade. Quero, nesse momento, chamar... Depois mostrar também as fotos dela também, né, do trabalho. Eu tenho. Espera aí, deixa eu mostrar logo. Os trabalhos, algumas fotos do trabalho que elas fazem lá. Ficou bem legal. Tá, espera aí, deixa eu apresentar aqui. Tá aqui. Fala aí, meninas, sobre esse evento aqui. Acontece todo ano, é? Então, com a pandemia, né, nós também tivemos que, com o afastamento das idosas, em virtude da pandemia, nós também tivemos que assumir também a mulherada no sentido geral, né? O trabalho da mulherada no sentido geral, não só com as crianças. E daí, quando a gente voltou da pandemia, todo mundo meio que estressado, cansado, né? Porque todo mundo já estava assistindo os cultos só online. E aí, quando nós começamos, nós já retomamos assim, com essas confraternizações. Então, final de ano agora, a gente faz a confraternização geral, final de ano, e a gente reúne todas as mulheres para um estudo, e aí a gente passa uma tarde agradável, estudando, em comunhão e em confraternização. Conheci algumas aqui, essa daqui... Jussiara. Conheci ela lá. Talvez essa aqui, não estou lembrando. Andréia. Andréia. Essa que legal. Jussiara e o esposo dela, seu Edinaldo, são meus pais na fé. Isso, Edinaldo. Muito bem. Eu trabalhei no Ju também é técnica de enfermagem, e nós trabalhávamos juntas, né? E foi eles que me apresentaram o Evangelho. Ai, que legal. Amém. Essa com o bebê no braço é a Andréia, ela era a que ficava responsável com as crianças antes. Então, todas as vezes que a gente faz uma confraternização, a gente chama ela vem com a gente. Mesmo estando lá no trabalho deles lá em São Cristóvão, mas ela sempre vem estar com a gente. Sempre nos ajuda. Que bênção. Aqui são as crianças. É um dia especial. Dia das Crianças, a gente tomou essa prática, a gente reúne eles e passa um dia todo no prédio, com brincadeiras, entendeu? Dinâmicas, comida, e a gente passa um dia todo, geralmente de 8 da manhã até 5:30 da tarde. Ai, que farra boa! Que legal, irmão. Muito obrigada, viu? Obrigada. Quero chamar agora a Carol. Carol Morgan, para quem não conhece, ela é nossa missionária. Agora ela está fazendo missão mais para motivação. Ela já trabalhou muitos anos aqui em Manaus, Cuiabá. Ela com seu esposo, Daniel, para quem não conhece, Colheita Brasil está no sangue. E Daniel e Carol, desde da juventude, desde que eles se conheceram, decidiram que a vida deles seria essa, de levar o evangelho. E hoje em dia ela está nos motivando, junto com seu esposo, a manter o projeto Colheita Brasil. Eles desenvolveram, trouxeram o sonho de Deus para nós e nós estamos abraçando essa ideia. Carol, é com você, querida. Fique à vontade. Okay. Obrigada. Boa tarde, irmãs. Eu senti falta de vocês durante esse intervalo. E é um grande prazer e alegria para nos estarmos todos juntos novamente. Meu tópico hoje é intitulado Um Sonho, uma Visão, Orações Respondidas.
Essa mensagem é, em parte, um testemunho pessoal. Mas antes de começar, caso haja algumas de vocês aqui que ainda não conheçam o ministério que temos, gostaria de dar uma rápida explicação sobre o Colheita Brasil, que por décadas foi apenas um sonho, mas agora que está no caminho para se tornar uma realidade. O objetivo é plantar igrejas de Cristo nas 6 capitais estaduais esquecidas por mais de 40 anos. Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, Acre, Boa Vista, Roraima, Macapá, Amapá, Teresina, Piauí, onde uma igreja já foi plantada há 2 anos. E Goiânia, Goiás. O plano é simples. Equipes brasileiras, chamadas, treinadas e enviadas por igrejas brasileiras, supervisionadas por presbíteros ou lideranças brasileiros, financiadas por ofertas brasileiras. Vocês estão ouvindo uma palavra repetida, e é a palavra-chave, é brasileiros. Porque está na hora, já faz tempo que estava na hora para os brasileiros tomar esta tarefa de evangelizar seu próprio país. Está acontecendo agora. O dinheiro é obtido através de uma oferta anual nacional. É sempre no segundo domingo do mês de novembro. Lembre-se que não é só naquele domingo que podemos oferecer. Há um dia para começar e um ano para terminar nossa oferta para o evangelismo das capitais. Nossa campanha de oferta para 2023 se chama Pães e Peixes. Pedimos a todos que doem R$7 por mês ou múltiplos de R$7. Vocês sabiam se cada membro da Igreja de Cristo no Brasil doasse apenas R$7 por mês durante o ano inteiro, haveria R$1 milhão no final do ano de oferta. 1 milhão. E esse é o valor necessário para custear a preparação de uma equipe, o envio da equipe para a cidade-alvo e o sustento dela no campo. É muito importante que tenhamos pessoas que estão enviando suas ofertas todos os meses, para que as equipes e o ministério, o projeto, possam planejar melhor e fazer um orçamento para seu trabalho. Imagina, com seu salário, se só recebessem, de vez em quando, 2 semanas ou meses em seguida e passa 3 meses antes de receber de novo. Não dá certo, não tem como fazer desse jeito. A mesma coisa com uma equipe, são várias famílias numa equipe, não só uma. Então, imagina a dificuldade. Esse ministério é vital e urgente. O que estamos fazendo é urgente. Você pode me perguntar, por que isso é tão urgente, Carol? Minha resposta vem dos lábios e do coração do próprio Jesus. Ele disse em Mateus 28, versículos 18 a 20, estas palavras. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este mandamento
não era apenas para os apóstolos e discípulos da época em que Jesus estava aqui na terra, mas para cada uma de nós, que já teve o privilégio e a bênção de ouvir e obedecer ao Evangelho. Somos nós que temos a responsabilidade e o grande privilégio de levar as boas novas da salvação em Jesus Cristo aos perdidos, onde quer que estejam. É chocante pensar que existem 4 capitais que ainda não têm uma igreja de Cristo. Essas quatro cidades, Porto Velho, Rondônia, Rio Branco, Acre, Macapá, Amapá e Goiânia, Goiás, têm uma população combinada de cerca de 2.850.000 pessoas. A população combinada desses estados é de cerca de 10.400.000 pessoas. Essas pessoas não tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho pregado em simplicidade e pureza nenhuma vez, até agora. Então, temos que contar biblicamente esses milhões de pessoas entre os perdidos. Imagina uma coisa dessa, uma tristeza dessa. Mas esse plano do Colheita Brasil está dando certo. Existem agora 4 capitais que não têm uma igreja, em vez de 6. Todos os anos, desde a primeira oferta nacional, mais pessoas estão envolvidas na oferta. E o valor da oferta cresceu também. Há mais pessoas e congregações que estão depositando fielmente suas ofertas mensalmente agora. Uma boa ajuda para a memória é depositar sua oferta de R$7 ou múltiplos de 7, ou qualquer quantia que você puder dar, no segundo domingo de cada mês, pelo fato que a oferta nacional é o segundo domingo de novembro. Mas lembre-se que o Colheita Brasil não está pedindo a ninguém para diminuir a quantia que você regularmente dá à sua congregação local. Na verdade, estamos pedindo especificamente que você não faça isso. Não é para tirar da congregação local, não é isso. Temos que fazer local, mas também temos que fazer distante, onde tem pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir ainda. Então, isso é a base do nosso sonho por mais de 40 anos. Ver uma igreja forte e vibrante em cada capital do Brasil, antes de eu e Daniel deixarmos esta terra. E nós dois estamos com 73 anos. Estamos vendo menos anos para frente do que para trás. Então, queremos ver isso com nossos olhos físicos. Mas se não acontecer isso, vamos ver com nossos olhos espirituais. Esse sonho começou com uma oração que nós fizemos juntos desde o início do nosso casamento. Oramos sempre que Deus nos usasse em qualquer lugar que Ele quisesse, de qualquer maneira que Ele quisesse. Até hoje, ainda oramos ao Senhor por isso todos os dias. Ao trabalharmos no Brasil por 42 anos, o Senhor aumentou nossa visão da obra que Ele preparou para nós fazermos. Sempre oramos para que Deus nos guiasse no que Ele queria que fizéssemos, e fomos abençoados com uma compreensão crescente do tamanho da missão que Ele nos deu. Iniciamos nosso trabalho em Manaus, em 1981,
e a obra foi ricamente abençoada lá. E ainda está abençoada. Está crescendo ainda. Depois de passar alguns anos nos Estados Unidos, depois da nossa saída de Manaus, voltamos ao Brasil. E junto com uma equipe de mais uma família americana e 2 famílias brasileiras que foram fruto do nosso trabalho em Manaus, plantamos 2 congregações em Cuiabá, Mato Grosso. Também ajudamos a plantar uma congregação em Palmas, Tocantins. Mas dessa vez, não morávamos em Palmas e não tínhamos equipe. Fazíamos esse trabalho fazendo viagens missionárias, sempre que podíamos, a Palmas, para dar apoio aos irmãos lá. Levamos várias vezes conosco grupos de cristãos brasileiros de várias cidades para dar início a esta obra, batendo de porta em porta nos bairros para oferecer cursos bíblicos por correspondência e fazer estudos evangelísticos com as pessoas, além de campanhas de pregação durante a tarde e a noite. Agora, com o Colheita Brasil, nosso trabalho não é regional, é nacional. Nosso foco agora é ajudar a Igreja de Cristo no Brasil. Vocês sabiam que existe só uma Igreja de Cristo no Brasil? Verdade? A igreja é uma família. Nós somos a família, filhos e filhas do Senhor. Todas as pessoas na sua família, seus filhos moram na casa junto com você? Não, geralmente não. Tem suas próprias casas. É a mesma coisa na igreja. Temos muitos irmãos, muitas irmãs, pais, tios, tudo, morando em casas diferentes, mas somos uma família só. Isso é uma das chaves de Colheita Brasil. Uma família só. Saí das anotações. Deixa eu ver onde eu estou. Ok. Nosso foco agora é ajudar a Igreja de Cristo no Brasil a fazer o trabalho por conta própria, como recrutar obreiros, preparar e enviar equipes e cuidar das equipes nos campos missionários. A oferta nacional é também um modelo de forma efetiva para as igrejas brasileiras manterem uma fonte sustentável de recursos financeiros para poder fazer trabalho missionário em lugares ainda não evangelizados. Um resultado inesperado disso é que as igrejas em todo o Brasil estão começando a unir mais e mais umas com as outras. Eu acho que isso agrada nosso Senhor. Agora, vamos passar para a visão. Tudo que acabei de falar é o pano de fundo da visão que tenho para a igreja no Brasil. Eu creio de todo o coração que Deus vai usar vocês, a Igreja de Cristo do Brasil, de uma forma poderosa. Todos os dias eu faço a oração de 10 e 2, que vem de Lucas, capítulo 10, versículo 2, que diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E é interessante que a primeira palavra no versículo 3 é vão. Ele disse, pede que o Senhor mande, e logo em seguida ele disse, vão, para as pessoas que estavam presentes. Pense nisso. Muitas vezes nós mesmos somos a resposta às nossas orações. Eu posso ver com meus olhos espirituais igrejas fortes, unidas, crescentes e evangelizadoras em Porto Velho,
Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Teresina e Goiânia. Posso ver congregações que estão evangelizando seus bairros e cidades e servindo suas comunidades, no nome do Senhor. Eu vejo grupos de irmãos e irmãs dessas congregações saindo das capitais para pregar o evangelho, fazendo discípulos nas grandes cidades, nos pequenos municípios e nas comunidades por todos os estados. Posso ver igrejas sendo plantadas ao redor do Brasil. Posso ver um grande avivamento no Brasil por causa da presença de Deus entre seu povo. Posso ver as igrejas doando com uma generosidade que nunca foi vista antes, porque doar generosamente se tornou parte do DNA da Igreja de Cristo do Brasil. Posso ver equipes de missionários brasileiros sendo enviados por suas congregações, não somente para outras cidades no Brasil, mas também para outros países, para pregar o evangelho para os perdidos, para que os perdidos sejam salvos. Posso ver a Igreja do Senhor sendo muito estimada por todos, por causa das boas obras que ela faz. Posso ver a realização do sonho que está em nossos corações há tanto tempo. Espero que você também se agarre ao sonho e à visão de que me falei. Creio que Deus está trabalhando de uma maneira maravilhosa e poderosa no Brasil agora. E quero que cada uma de vocês seja abençoada por sua participação nesse trabalho que foi dado a todos nós. Eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer, porque sei que é a vontade de Deus, e sua vontade será feita. Orações respondidas. Sei que todos nós oramos, mas me pergunto se pararmos para refletir sobre com que frequência e quão bem Deus responde às nossas orações. Em João 14, versículos 13 e 14, Jesus disse: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." E em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João escreveu essas palavras: "Esta é a confiança que temos Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos." Acreditamos no que Jesus disse? Nós realmente acreditamos no que João escreveu? Eu acho que tem muitas pessoas que realmente não acreditam. Mas devemos acreditar, porque Deus já provou a fidelidade dele para com a criação dele. Então devemos crer, devemos agir assim. Espero que sim. Eu espero que estamos realmente fazendo isso. Porque se não o fizermos, essa reflexão, estaremos perdendo algo extremamente importante em nossa vida espiritual e em nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. Eu tenho me tornado cada vez mais consciente das respostas às minhas orações recentemente. Consigo ver que Deus está ouvindo. Aqui estão alguns exemplos de orações respondidas apenas nesses últimos anos. Primeiro, Colheita Brasil existe.
Não é mais um sonho. Está realmente acontecendo depois de tantos anos de espera. Número 2. Igrejas já foram implantadas em 2 capitais, em Teresina, no Piauí, e em Boa Vista, em Roraima. 3. Pedi a Deus que escolhesse os obreiros perfeitos para cada cidade e que as reunisse caso morassem longe umas das outras. Tem alguém aqui que sabe que isso já aconteceu? Roselane, você pode contar sua história depois. A equipe de Boa Vista, que chegou em sua cidade no dia 15 de janeiro, é um belo exemplo da resposta a esta oração. Há 3 famílias na equipe e elas são qualificadas de forma única para ministrar na cidade de Boa Vista, que é uma cidade com milhares de refugiados venezuelanos. Então, a equipe que o Senhor formou para Boa Vista é multilingüe. Já pensou uma coisa dessa? Nessa equipe há uma família venezuelana, falam espanhol e português. Outro casal é brasileiro. O terceiro casal fala 3 idiomas entre os dois. Pablo é brasileiro, mas fala espanhol também. A esposa dele, Camila, é boliviana, então fala espanhol e português. E também ela é professora de inglês. Só Deus poderia ter colocado essas pessoas juntas. E a última é que em cada passo que demos para desenvolver o Ministério Colheita Brasil, Deus colocou a pessoa exata que precisávamos encontrar em nosso caminho. Entre eles estão João e Teca Cruz, Mauro e Marilda Francisco, Luiz Carlos e Jane Benato, Roselane e, claro, querida Selene, que é nossa parceira de trabalho desde os anos 80. Ele formou uma equipe divina que está funcionando muito bem. Há tantas orações atendidas que seria impossível para mim Carol, contar. faltou João Cruz. Não, falei ele. Ela falou tá sim, bom. João e a Teca. Eu disse, entre eles estão João e Teca Cruz, Mauro e Marilda Francisco, Luiz Carlos e Jane Benato, Roselane e, claro, querida Selene, que é nossa parceira de trabalho desde os anos 80, quando eu era uma jovem. E eu tenho certeza que foi Deus que fez isso, porque quando nós tivemos uma dúvida ou precisávamos de alguma coisa, lá estava a pessoa em nossa frente. Isso é a mão do Senhor. Então, como eu estava dizendo, há tantas orações atendidas que seria impossível contar todas elas. Deus é bom para seus filhos. Ele nos ama, Ele quer o que é o melhor para nós. Ele promete estar sempre conosco. Confia nele, porque ele é fiel. Não fique com medo de correr risco para servir no reino. Quando você orar, também, por favor, ore por todos nós que estamos envolvidos nesse ministério e por todos aqueles que estão esperando que alguém lhes conte as boas novas. E acredite que essas orações serão respondidas positivamente, porque isso é o que o Senhor também quer. Eu disse anteriormente que todas essas coisas começaram com uma oração. Então, agora, gostaria de terminar meu tempo com vocês hoje com uma oração. Vamos orar, por favor. Querido Pai, venho diante do Senhor novamente hoje, com o coração agradecido. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu esse dia.
Sou grata por cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje e peço suas ricas bênçãos sobre elas. Venho até teu trono também para pedir que continue abençoando esta obra que preparou para nós antes mesmo de nascermos. Eu sei que não merecemos isso por nada que fazemos ou somos, mas por quem tu és e o que tu fazes, não porque somos bons, mas porque tu és bom. Senhor, peço-lhe que escolha os obreiros para as equipes que ministrarão em Porto Velho, Rio Branco, Macapá e Goiânia, as cidades que ainda esperam que alguém venha lhes ensinar sobre Jesus. Eu sei que se tu escolheres os membros de cada equipe, as equipes serão perfeitamente compatíveis com cada cidade onde vão. Oro também pelas pessoas que moram nas capitais, para que sintam uma inquietação na alma que as leve a buscar na tua palavra respostas para as suas dúvidas e dificuldades de vida, para que estejam prontas para receber as boas novas quando as equipes chegarem. Senhor, também oro para que tu levantes igrejas cujos presbíteros ou líderes tenham sabedoria, fé e coragem espiritual suficiente para assumir a tarefa de recrutar, treinar e enviar obreiros ao campo para pregar o evangelho aos perdidos. Sei também que o inimigo está com muita raiva com o sucesso que esta obra já teve, e fará de tudo que esta obra vacile ou fracasse. Ele já está montando ataques contra a Colheita Brasil, e sei que não vai parar de tentar prejudicar essa obra. As Escrituras dizem, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Peço que coloque seus anjos de proteção e luz ao redor deste ministério e de todos os muitos irmãos e irmãs que estão trabalhando tão diligentemente para ajudar este sonho a se realizar. Pai, eu sei que Satanás não tem poder diante de ti. Ele quer destruir tudo o que é bom, mas tu és luz, e ele é vazio e trevas. Mas a escuridão dele nunca prevalecerá sobre tua luz gloriosa, que ilumina a diferença entre ele e suas mentiras, e tu e tua verdade e amor. Dê-nos força para repreendê-lo em nome de Jesus, quando ele tentar nos enganar. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo. Por favor, ajude-nos a estar mais sintonizados com sua presença e direção em nossas vidas, para que reconheçamos sua orientação ao abrir portas pelas quais devemos passar ao servir-lo e fechar as portas pelas quais não devemos passar. Dê-nos sabedoria e clareza para que possamos atendê-lo melhor. Obrigado também por Jesus, que nos chama a cada um pelo nome e nos redime para o seu reino. Obrigada pela vida exemplar que ele viveu aqui na terra, para que nós soubéssemos viver uma vida que te agrade. Obrigado, Jesus, por levar nossos pecados sobre si na cruz, para que possamos estar entre os santos no céu por toda a eternidade. Vem logo, Jesus. Em teu nome. Amém. 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 Obrigada, Carol. Deus nos abençoe. Quero Amém. mostrar para vocês sobre o Colheita Brasil.
Carol já... Vou só complementar. Carol, olha aqui, o nosso novo mapa. Está vendo só? Conquistado, plantado. plantado. É. E olha só o que aqui resta. Só essas 4 aqui, né? Uhum. Olha, que Mas Deus não nos esquece abençoe. que são mais de 10 milhões de pessoas representadas Pois naqueles é. estados. É verdade, eu não É muita coloquei a gente. quantidade, é bastante. Mas É. é isso, olha as bandeirinhas. Uhum. O Colheita Brasil, gente, para quem não conhece ainda, nós somos um grupo só que está arrecadando dinheiro. E aí, nas bandeirinhas que você vê, o Ebenezer aqui ajudando no Piauí, e aqui a Sercris, né? E esses são os nossos parceiros atuais que estão nos ajudando a realizar esse sonho. Eles vão, pegam os obreiros e preparam para a obra, né? E a gente arrecada o dinheiro para que eles possam realizar todo esse trabalho, tá bom? E como a Carol estava falando, sobre pessoas trabalhando, aqui nós temos nossa amiga, as amigas do Colheita Brasil. Nós somos um grupo de irmãs de várias partes do Brasil. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós dizemos que nós somos a força-tarefa desse ministério, assim como aquelas mulheres que faziam para Jesus e seus apóstolos. Nós somos hoje essas mulheres que estamos dia a dia motivando os irmãos, nossa congregação, levando as informações necessárias para que esse projeto se realize. Então, as amigas, o anagrama seria amar, motivar, imitar, glorificar, apoiar e semear. Não importa onde você está, que idade você tem, você pode ser uma amiga do Colheita Brasil. É só nos procurar. Esse aqui só é algumas que a gente pede a fotinha, algumas não querem participar, mostrar as fotinhas, mas está aí as fotos de algumas. Olha, a Teresina foi em 2019, e essa foi a primeira família que foi para lá. Foi 2 jovens que eles tiveram depois, mudou os seus ideais, mas hoje nós temos esse outro casal, que é o Carlos e a Girlene, estão lá apoiando o Colheita Brasil. Muito bom. Essa é uma das reuniões deles. Boa Vista agora, 2023. Esses são os casais. Esse foi o primeiro culto que tiveram lá. Eles já estão... alugaram uma casa grande que dá para fazer a reunião. Então, primeiro culto lá que eles realizaram. Esse é uma foto que eles tiraram enquanto o nosso irmão venezuelano estava pregando o evangelho para um venezuelano. Como a Carol falou, esses irmãos estão bem preparados em termos de idioma também. Essa aqui é a nossa oferta de janeiro, tá? Só para vocês entenderem, o dinheiro chega na conta em Campo Grande, que eles são responsáveis para receber o dinheiro, e esse dinheiro logo é distribuído para cada missão. Boa Vista, Teresina. Existe um dinheiro que é para divulgação, que a gente precisa, panfletagem, até viagem também a gente utiliza. E outros para recrutar. Nós temos irmãos que já estão na iminência de já formar outras equipes, e a gente vai ajudando no que pode. Recentemente, a gente ajudou um casal que foi visitar um local, para eles terem uma ideia como é que era o treinamento. Então, é assim que a gente está ajudando. E o legal é que essa oferta, para essa nova campanha que nós estamos lançando, esse dinheiro foi já multiplicado pelas ofertas dos irmãos americanos. Uhum. E olha, como a Carol disse, um dia para iniciar e um ano para completar. Pode fazer suas ofertas diariamente, aliás, mensalmente, diária também. Mensalmente,
do jeito que você quiser. Eu tenho irmãos que ainda estão fazendo só para o dia 13 de novembro. Tudo bem, não tem problema, tá? Aí você vê como você poderia ajudar. E nós temos vários projetos, tá? Dentro, as Servas em Ações, as amigas do Colheita, tem vários trabalhos realizando. Vendas de material, bazar, enfim, tudo para arrecadar dinheiro. Às vezes a gente não tem de onde tirar, mas temos ideia como conseguir. Esse é o propósito, tá bom? E visite o nosso site, o Instagram, e esse é meu número, tá? Para quem não tem, você quer ser uma serva em ação das amigas do Colheita, entre em contato conosco. Vamos abrir agora para um bate-papo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Este ano a gente quer trazer irmãs que alguns nem conhecem. Por exemplo, eu nem conhecia as irmãs de Sergipe, e elas fazem trabalhos lindos. Então, é isso que a gente vai estar fazendo este ano, chamando as irmãs de outras congregações para falar sobre o seu ministério. Então, eu quero obrigada, fazer uma pergunta. Pode falar. Eu queria perguntar para Patrícia se ela mantém o trabalho dela, se ela trabalha fora como enfermeira, se ela está em atividade, né? Sim, Patrícia, ativa seu som. estou com 22 anos de hospital. Trabalho em 2 instituições. Olha, eu não sei se a Silene lê meu pensamento, eu não sei o que acontece com a Silene, porque eu estive com as irmãs de Aracaju, lá em Fortaleza, hospedado lá no prédio da igreja. Conheci as irmãs, eu já conhecia algumas, né? A Ciara já conheço há muito tempo, o Edinaldo também. E você que é fruto da pregação do Edinaldo, né? Não é isso, Patrícia? Então, é interessante como a gente se conecta, né? Como as histórias se ligam, porque a minha admiração pelo Aguinaldo veio de um contato de um congresso cristão no Nordeste, onde ele falou para nós que ele tem como missão levar pelo menos uma alma para Jesus por ano. Eu acho que todos nós deveríamos ter isso como plano, mas eu perguntei se você está na ativa, porque muitas vezes nós colocamos nosso trabalho como um impedimento para trabalhar para Deus. Eu não tenho tempo, não, eu trabalho demais, e assim, eu perguntei justamente para confirmar que eu não tenho desculpa. O fato de eu ter um trabalho secular não deve me impedir de trabalhar para Deus, de servir a Deus de maneira tão excelente como vocês têm feito aí. E a coincidência maior aqui é que uma irmã de Aracaju vai estar no programa também, trazendo uma mensagem falando sobre planejamento, né, com as crianças, a rotina diária com as crianças, e é a Andréia, justamente que a Silene mostrou aí na foto, né? Então, vou convidar todo mundo para estar aqui na terça-feira, às 20 horas, para ver a Andréia nos ensinar também, mais uma irmã de Aracaju, nos ensinando a planejar o nosso dia, a nossa rotina. E para a Carol, quero dizer que você me emociona, Carol. Essa oração é de emocionar. Que essa possa ser a oração de todos nós, de levar o evangelho às pessoas e de ver a ação do inimigo quando ele está presente, e que isso não nos intimide de servir, que isso não nos deixe omissos no trabalho só porque o inimigo está tentando nos enganar, que realmente Deus possa iluminar nossa mente para que nós vejamos a luz, que ela seja sempre mais forte que a escuridão. Muito obrigada. Uma oração que
que me tocou muito. Que Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu escrevi... houve um tempo quando eu estava fazendo tratamento de câncer, uns quase 13 anos atrás. Eu escrevia minhas orações todos os dias. E eu estou falando isso porque eu falei em refletir sobre as respostas às nossas orações. Eu podia voltar e ler o que eu tinha escrito antes e ver que já estava acontecendo as respostas. Então, seria talvez para vocês, se quisessem fazer isso, tentar escrever num caderninho, alguma coisa assim, e manter por um tempo para ver, e daí você vai pensar e reconhecer, pode dizer na hora, oh, obrigado, Senhor, por isso, uma oração respondida. Então... Boa ideia. Olha aí, Teca, o teu tema aí no programa, né? Planejando, então a Carol já está dando uma ideia. Escreva suas orações. Alguém mais quer falar? Desligado o microfone, Teca. Teca, desligado seu microfone. Então, vou colocar essa ideia no planejamento do programa aí. Obrigada pela dica, Silene. Em sintonia, o Espírito nos guia. Alguém mais quer falar? Perguntar? Acrescentar? Então, eu posso falar? Quando eu assumi esse ministério, eu pensei que eu não fosse capaz, não fosse conseguir. Justamente por isso, pela minha rotina, né, hospitalar. Hoje, as irmãs ficam surpresas, porque quando acontece o evento das crianças mesmo, a gente passa o dia todo com as crianças, pulando corda, correndo, e às vezes coincide de eu ir passar esse dia todo, vou por plantão à noite, trabalho à noite e volto no domingo para o culto, né? Para a aulinha e para o culto. Aí as irmãs ficam surpresas, como eu chego renovada, você veio, eu vim porque a gente precisa, né? E a gente vê que não é a gente vê como Deus nos prepara, Deus nos capacita. Eu pensei que não fosse capaz, mas Deus, Ele faz a obra perfeitamente. A gente percebe que realmente a gente já não vive mais. Já é Cristo que vive em nós. Amém, amém. Os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam como águias, né? Isso mesmo. Muito bom. Então, quando conheci a história da Patrícia e da Nara, e eu falei para a Roselane, nossa, que legal, porque às vezes a gente pensa que realizar o trabalho sozinho vai dar certo. Não, chame alguém. Aquela pessoa está doida para ser usada, né? Necessitando ser usada, e às vezes a gente tira essa ideia, né? Tira essa ideia do coração dela. Então, eu gosto dessa ideia, viu? Sempre que você vai fazer um trabalho, chame outra para lhe ajudar. E isso, o que você falou também, Patrícia, é Deus que nos prepara. Desde que eu leio as palavras dele, vejo ele fazendo isso, e eu já vi na minha vida. Né, Carol? Como Deus nos prepara, né? Uhum. Carol me conheceu, eu não conseguia falar, de nervosa, e eu lembro quando a Carol nós fazíamos uma reunião todas terça-feira, e Carol disse, você pode fazer a lição na próxima? Eu? Não. E foi na casa de uma irmã bem idosa, a Isaura, lembro bem. E a Carol, sim, tu pode fazer, mas eu nunca falei nada para ninguém assim. E você vai falar, você faz. Eu disse, mas se eu falar sobre Deus, então vai falar sobre Deus. E aqui estou, né?
Então, é assim, a gente vai chamando, e isso eu faço com as demais irmãs, né, Rodelane? A Eu sempre Carol estou é chamando as caça-talento, irmãs. viu, Silene? Carol é É, eu caça-talento. aprendi com ela. Chamo os irmãos, bora fazer, dá para fazer, porque é Deus que capacita, né, querida? Amém por isso. Alguém mais? Não vou ficar só eu falando aqui. Ô, Acho que a Silene, Edneia quer falar. Fala, então, boa Edneia, querida. noite, amadas irmãs. Boa Conheci sua noite. filha, linda, maravilhosa, sua neta. Ai, que Puxa, coisa linda. Conheci minha netinha também, né? Graças a aquele Deus. que- Também. Então, eu fico muito emocionada pela a Patrícia e a Andréia, porque foram um casal para Aracaju, começou a igreja, aí chamou meu esposo, ainda solteiro, bem magrinho, novinho, evangelista lá. Aí depois meu pai levantou aquele prédio lá, da onde ela se reúne, meu pai cego. E eu fico tão feliz de ver esses frutos. Veja como vale a pena, né? Como vale a pena se deslocar do seu estado e para outro estado. E agora eu estou vendo frutos do trabalho da gente, né? Depois eu trabalhei com meu esposo como evangelista em Aracaju também. E eu estou emocionada de ver esses frutos, que como vale a pena, né? E como a Teca disse, o trabalho da gente não pode impedir o nosso trabalho para Deus. Eu não deixo impedir o meu trabalho para trabalhar para Deus. Porque o nosso trabalho para Deus é o que vai perdurar para sempre. O trabalho aqui no mundo é momentâneo. É. Então, Patrícia, que Deus abençoe. Nara, vocês fiquem firmes, viu? Conte comigo, viu? Que precisar, mas fiquem firmes aí nesse trabalho. E com a irmã Carol, eu cada vez mais fico com vontade de orar, continuar orando pelos meus sonhos, os projetos. Não importa o tempo que Deus vai realizar, né? Então, é muita alegria, muita emoção. Então, Deus abençoe a todas. Estou muito feliz. E a gente ora, viu? A gente ora muito por quem construiu aquele prédio. A gente tem muita gratidão pelo aquele prédio ali construído. Quando a gente se reúne, a gente sempre ora pelos irmãos que batalharam por aquela construção daquele prédio. É um orgulho para a gente. Eu fico muito grata. O meu pai está bem magrinho, bem doente, novo, mas está doente. Mas quando ele saiu de Aracaju, de Sergipe, ele foi para Alagoas, construiu outro prédio lá, cego, viu? E ele olhava toda a obra, passando a mão nas paredes, no chão, e conseguia dinheiro para levantar os prédios. Meu pai é um homem admirável, que vocês orem por ele está bem fraco. E Onde ele está hoje, né? Ele está agora em São Paulo, sendo cuidado pela minha irmã caçula. Está em São Paulo agora, porque ele não pôde ficar mais em Alagoas. Não tinha como alguém cuidar dele lá. Então, foi levado para São Paulo. Aí, a esposa dele, que enxergava, ficou cega, né? Aí, ficou difícil. Então, os dois estão cegos e estão lá. Mas eu sempre falo com ele, aí ele fala: alô, minha filha, alegria. Tão legal que ele me chama alegria. Interessante. Mas eu agradeço essas orações. Eu sigo o exemplo do meu pai na obra e eu vou continuar até o fim também. Amém. Deus nos abençoe. Edneia, cada vez que eu ouço tu falar, eu conheço um pouco da história da tua família. Nossa, vamos ter que fazer um relato aí melhor. Viu? A Teca sabe um pouco, né? Teca, a família muita é história grande. linda aí, muita história A família linda. é grande. Né? Alguém mais quer falar? Eu estou agradecida. Vai? Quem? O pai da Edneia é o nosso irmão da congregação, ele fazia parte, né, da Delmiro Gouveia, não é isso, Edneia? Sim, ele começou lá e deixou o prédio pronto. Aí ficou meu primo, né? Aí é meu primo agora, meu primo sem saber muito ler, escrever, mas está lá firme. Ele pegou Quem é seu primo? É o Tonho. Tonho. Antônio. Chama ele de Tonho.
O Antônio, como que é o sobrenome dele? Vamos fazer essa genealogia aí. Eu esqueci o sobrenome dele, porque eu... Porque já pediram oração por ele também. É Antônio Custódio? É Antônio Custódio. Isso. E pediu ajuda para a esposa Custódio. dele estava doente, né? É seu primo? É meu primo. Caramba, olha como eu estou falando. Eu acabei de falar isso, como que as histórias se conectam na igreja. Aí ele né? fica Incrível. doidinho, vem para cá, vem para cá. Eu falei, Deus, tem um trabalho para mim, meu primo. E ele me chama para lá. Olha isso, que Foi interessante. frutos do meu pai. Frutos do meu pai. Puxa, que história. Precisamos. Lembra que o João fez ano passado a história dos evangelistas, dos missionários? Então, nós precisamos fazer dos irmãos que ajudaram a levar a igreja para outros lugares, no caso Como pai da começou a Edneia, congregação em cada né? estado, né? Cada Isso. Legal. Muito bonito. Vou dar essa ideia pro Nordeste. Dá uma ideia essa para o João. Tá bom. Eu posso contribuir com ele. Ele vai ter que me pagar. Faça isso antes que Deus leve meu pai para a glória. Pois é, isso. Porque daí isso meu pai também. tem muito que contar. O meu pai gravava, a minha prima ajudava a gravar num gravador pequenininho. Ele ouvia a Bíblia e ele pregava. Cada pregação ouvia e pregava. Que ouvia legal. e pregava. E ele estudava com as pessoas lá do Testemunho de Jeová. Pessoas nem queriam mais estudar com ele, porque ele tem assim na língua, na ponta da língua, a doutrina. Meu pai é uma benção, meu pai. Eu acho que a gente vai abrir exceção para os homens aqui, viu, Carol Rosolana? Trazer o pai dela para falar. Eu amo ouvir histórias de idosos. Nossa. Eu lembro que a história ficou conhecida devido ao programa Comunhão, né? A irmã Michele Albuquerque de Maceió foi lá em Delmiro Gouveia, conheceu a congregação, tirou foto, fez um vídeo. E o João compartilhou no programa, né, pedindo ajuda sobre, na época era cadeira, sobre ventilador, algo assim. Aí eu lembrei da história do Delmiro Gouveia, aí depois eu descobri que o pai da Edneia era de lá. Agora estou sabendo que o irmão Antônio Custódio é o primo dela, quer dizer, é Deus conectando todas as histórias, né? E temos grandes histórias de evangelistas, né, brasileiros, de irmãos que contribuíram e continuam contribuindo, mesmo com a idade já debilitada, né, continuam contribuindo com a obra do Senhor. Então, a família de Deus é muito grande, né, e conhecendo essas histórias, a gente fica assim, cada vez mais animado e motivado, né, a estar realmente contribuindo na obra, né, do Senhor. Então, eu fico muito feliz por estar, possivelmente, sendo uma família, né, para participar das equipes missionárias, né? Então, que Deus abençoe, né? Que seja o propósito de Deus. Esse propósito está no meu coração, do meu esposo, né? Então, que Deus possa nos abençoar aí nessa obra e, quem sabe, a gente ter mais irmãos, mais famílias, né? Para compor as equipes, porque nós vimos que ainda faltam 4 estados ainda que precisam ser alcançados com o verdadeiro evangelho do Senhor, né? Eu já penso lá adiante que tem muitos pedidos de irmãos para congregação no seu estado, que já tem congregação e querem ajuda, e a gente precisa também ir para lá, né? Então, vamos pedir para o Senhor nos ajudar logo nesses 4 e a gente passar adiante. Eu só quero finalizar aqui com essa informação, Carol comentou e Edneia falou um pouco aqui, dos nossos idosos, né, no Senhor. Às vezes, vai chegar uma época que eu e Roselane, também, Edneia, não vamos poder mais fazer o que a gente faz, né? Vai chegar o nosso tempo abreviado. E eu tenho um exemplo aqui em Manaus também, irmãs que já foram missionárias, já saíram em campo, e hoje está em casa sem poder andar, se locomover para muitos. Mas sempre Deus age de uma forma que você pode ajudar, né? No caso, o Carol estava falando, não sabe quanto tempo mais ela tem, ele e Daniel, mas eles estão fazendo exatamente o que está dentro do seu contexto hoje, né? Treinando, né?
o pai da Edneia deve ter histórias e maneiras de como ajudar muitos missionários, obreiros, né? Pregadores também. Então, é assim, nós não podemos ficar tristes com isso. Continuemos servindo ao Senhor, mesmo na nossa velhice, a gente pode sim continuar, né? E eu espero que ainda há um tempo mais para o seu pai, viu? Gostaria de conhecer ele, Edneia. Então tá, minhas amadas, vamos encerrar por hoje o nosso encontro, Serva em Ação, nosso primeiro do ano 2023, que o Senhor nos abençoe com os Silene, próximos. é só dia 17 de fevereiro, vai ser a segunda vigília das auxiliadoras idôneas. Quem puder participar, a Rosilane vai fazer o convite, né? Aí vai mandar. E aí a gente vai falar sobre eu e meu esposo, sobre esposo de missionário. Até vou chamar a dona Sara, espero que ela aceite, né? Para poder dar uns conselhos. Tem a Carol também aí, a dona Carol. Não sei porque o horário é bem, né? Não sei se dá certo, mas... porque eu não sei que hora vai ser lá, porque a gente é das 9 horas aqui, daí eu não sei que hora é nos Estados Unidos. Não sei se é de madrugada. Então, 3 horas a menos, Edneia. é quanto? 6 Às a 9 da mais? noite, 9 da noite no Brasil, aí acho que no Texas é 3 horas a menos, é isso, Carol? Às 21 horas aqui, 21 horas. No Texas, que horas? Eu sei que, bem, 3 horas. Seria 6 da tarde. 6 da tarde. Ah, é mais cedo. Mais cedo. Seria ótimo também estar ali porque tem pessoas que precisam, aliás, nós precisamos de conselhos, né? A Bíblia diz assim, as mais velhas ensinam as mais novas, então está na hora da gente ensinar mesmo, passar para frente. Isso mesmo, mesmo. Aí a gente vai ter, a gente vai falar sobre isso numa parte, a outra parte de esposa que só trabalha em casa, né? Que é dona de casa, e esposa que trabalha fora para ver conselhos que pode dar, né? E esposa também que tem marido que não é cristão, precisa aconselhar as mais novas que estão chegando e outras que não sabem como lidar às vezes, né? Então a gente vai falar eu e meu esposo. As solteiras que estão noivas, se quiser estar, lógico, porque você vai aprender com as que já passaram, né? Melhor ainda. Você vai ouvir conselhos, quem é solteiro e quer casar, né? Porque tem umas que já casaram com a igreja, né? Não querem casar mais, mas está tudo bem. Mas a gente vai ter essa vigília, é só um convite, aproveitando a oportunidade. Ótimo, muito bom. Obrigada, irmãs, pela participação. Esperamos vocês no próximo, que eu creio que é 11 de março, tá? Vai ser um sábado. Deus nos abençoe até lá. Muito obrigada. Vou parar aqui. Boa